Salve a Virgem Imaculada, Nossa Senhora Cointercessora, Corredentora, Mediadora de todas as graças. Quem não gostou, bota na conta do Papa, manda meu nome para Santa Sé para excomungar. Seja bem-vindo ao canal de Dionísio Queiroz. Caso os senhores não tenham visto o meu último vídeo, foi um desabafo do meu descontentamento com esse novo documento que se mostrou, né, desautorizando o uso do termo cointercessora para evitar equívocos, mal entendidos, enfim. No último vídeo eu disse que, apesar de que o documento diga que teve razões dogmáticas, doutrinais, pastorais para se desautorizar o uso desse termo, é evidente para todos os que têm olhos que a verdadeira razão por trás desse documento foi um ecumenismo. Querer andar de mãos dadas com os protestantes, ficar de bem com eles, para então tentá-los trazer para a nossa igreja. Sim, a intenção é boa. A intenção é boa. O meio que se utilizou para isso é de fato um esculacho contra nós. É um deboche institucionalizado contra os fiéis da Santíssima Virgem. Tudo bem? E eu gostaria de dedicar esse vídeo a explicar um pouco melhor a doutrina da co-intercessão, da corredenção e da mediação de todas as graças, que são, por assim dizer, quase que a mesma doutrina, porque uma infere a outra. Afinal de contas, se Nossa Senhora é mediadora de todas as graças, também é mediadora, de certo modo, da nossa redenção, que é uma graça e, portanto, também é co-intercessora, é corredentora. E se é corredentora, também é co-intercessora, porque assim como Jesus Cristo nos redimindo, intercede por nós junto ao Pai, também Nossa Senhora nos corredimindo, intercede por nós junto ao Filho. Antes de tudo, devemos entender e ter em conta uma questão. As preces dos santos, elas não mudam a vontade de Deus. Pelo contrário, são efeitos da vontade de Deus sobre o mundo. Porque, como São Tomás de Aquino vai explicar, a oração ela não é causa da vontade divina, mas um meio que a própria vontade divina dispôs para nos comunicar a sua graça. Porque a vontade divina está assim, oferecendo a graça para nós. E ela abre o nosso coração, ela penetra nosso coração para entrar por meio da oração. De modo que a oração não é causa, mas é instrumento da comunicação da graça. Por isso que não é que os santos mudam a vontade de Deus, mas que a vontade de Deus é que a graça nos seja concedida por meio da intercessão, por meio da mediação dos santos. Tudo bem? Assim como, por exemplo, não é que Nossa Senhora, nas bodas de Caná, tenha mudado a vontade de Jesus Cristo para fazer o primeiro milagre, né, da conversão da água para o vinho, mas que sempre foi da vontade de Jesus Cristo que o seu primeiro milagre fosse por meio de um pedido de Nossa Senhora. De modo que, se não fosse por esse pedido, a sua hora ainda não teria vindo. Entende? Então, não é uma obrigação. Deus não se faz necessitado das orações dos santos. Não é uma necessidade absoluta, como se Deus não pudesse agir senão por meio dos santos. Assim como o artista não pode agir senão por meio dos seus instrumentos. Mas que Deus quis que a oração, a graça, fosse concedida por meio da oração dos santos. Entende? Porque isso é uma ordem da sabedoria. A ordem da sabedoria é dispor cada coisa no seu devido lugar. Entende? Então, em vez de Deus só criar imediatamente as árvores no seu estado natural, perfeito, adulta, não. Ele cria o sol, cria a terra, fertiliza a terra, poliniza as flores, manda as abelhinhas pegar o pólen, enfim, faz toda uma construção causal, porque tudo isso, nessa multiplicidade de causas, revela mais perfeitamente a própria perfeição de Deus. Porque uma criatura não pode conter sozinha toda a perfeição que existe em Deus. Por isso que podemos dizer, como Platão muito bem dizia, que o universo é uma imagem de Deus. Onde o universo é, de modo imperfeito, diverso, complexo, multiplicado, aquilo que Deus é em si mesmo, de modo perfeito, simples, unido.
Entende? Tanto é que São Dionísio Areopagita vai dizer nos seus nomes divinos que o universo é basicamente distinções unidas da parte de Deus, onde aquilo que é unido em Deus mostra-se distinto no universo. Entende? Então, Deus, ele dispõe com a sua sabedoria uma multiplicidade de causas, uma subordinada à outra, para a sua glória, para a melhor participação da sua bondade, porque é próprio da bondade, como o mesmo São Dionísio vai dizer, difundir-se. E difunde-se não de qualquer modo, mas difunde-se ordenadamente, onde, como São Dionísio Areopagita, vamos citar esse santo, vai dizer no seu hierarquia celeste, é uma lei divina e imutável que o inferior receba do primeiro mediante o superior. Isso, inclusive, um princípio para justificar a intercessão dos santos, a oração que eles fazem por nós e que nós fazemos para eles. Tudo bem? Por que não pedimos diretamente a Deus? Porque é da vontade de Deus que nós recorramos aos santos. Entende? E os santos, não é que os santos vão causar a graça no nosso coração. Não, a graça só pode ser causada, fisicamente falando, por Deus. Na ordem física das coisas, só Deus é causa da graça. No entanto, na ordem moral das coisas, os santos podem oferecer seus méritos, não dignos, mas condignos, junto a Jesus Cristo, ao Pai eterno, Jesus Cristo sendo sacerdote dos santos do céu, para merecer por nós a graça. Onde assim como nós podemos oferecer a Jesus Cristo indulgências pelas almas do purgatório, os santos no céu podem oferecer as suas orações por nós. Entende? Então, não é, a oração, ela não é uma causa física, mas ela é um instrumento na ordem moral das coisas, para que a graça possa ser dada a nós com a devida justiça. E não só com uma infundada misericórdia. Porque a própria misericórdia de Deus é sempre aliada com a justiça. Por isso que Deus dispôs os santos, para se cumprir a justiça perfeita, onde toda graça, deve possuir algum mérito, seja condigno ou decongruo, ele dispôs luminárias no céu, os anjos e os santos, a intercederem continuamente por nós, para que possuamos nós graças que nós, pela nossa oração, mesmo destinada a Jesus Cristo, mesmo feita em nome de Jesus Cristo, jamais poderíamos obter. E é inegável, e a tradição dos santos mesmos mostra, que pedir a Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão dos santos, por intercessão dos anjos, é muito mais eficaz do que pedir em nome de Jesus Cristo só, e dane-se. Entende? Por quê? Por que isso? Porque é da vontade de Jesus Cristo que assim se faça. E São Luís Maria de Montfort vai ele mesmo dizer que Nossa Senhora se mostra, digamos assim, no meio entre Jesus Cristo e o homem, não como se ela causasse a graça, mas porque ela assume para si a oração que o homem faz e apresenta a Jesus Cristo como se fosse dela. Por isso que nós que somos devotos de Nossa Senhora, fazemos tudo por Maria, com Maria e em Maria. Porque todas as nossas graças, todo o mérito da nossa oração, nós colocamos nas mãos de Nossa Senhora e ela apresenta Jesus Cristo. E nesse sentido, é que dizemos que ela é mediadora de todas as graças. Porque os santos, de fato, eles possuem uma santidade perfeita, mas limitada. E Nossa Senhora também possui uma santidade limitada em relação a Jesus Cristo, em relação a Deus, mas a sua santidade é de tal modo que, como São Tomás de Aquino vai dizer na sua Suma Teológica, é uma graça como que infinita, porque foi uma graça, a santidade de Nossa Senhora tem tudo a ver com a maternidade divina, pela qual ela gerou em seu seio, ela concebeu no seu ventre Jesus Cristo, que é a graça viva da nossa vida, entendeu? De modo que eu já ouvi algum santo dizer que Nossa Senhora está infinitamente acima dos santos e infinitamente abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Então,
São Tomás de Aquino, se eu não me engano, ele vai dizer, acho que no seu comentário ao Ave Maria, que os santos, Deus, com a sua providência, ordenou que os santos, lá no céu, na sua intercessão, se dedicassem mais a certo gênero de súplica, ou seja, São Nicolau, as súplicas em relação à generosidade, Santo Agostinho, as súplicas em relação à sabedoria. Mas Nossa Senhora, ela possui uma santidade que abrange todas as coisas, de modo que foi da vontade de Deus que todas as graças, de todos os gêneros, de toda espécie de súplica, de novo, passasse a nós por meio da intercessão de Nossa Senhora, por meio de suas súplicas. Isso não porque Deus precisava disso, não, mas para a maior manifestação e a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja sabedoria se manifesta mais perfeita numa multiplicidade de causas. Será que o protestante ele pode pensar assim, por que Deus inventou o sol? Ele não poderia criar a luz imediatamente luzir nas criaturas? Porque teve que delegar a luz para um ser corpóreo tão inferior a ele? Porque assim se manifesta mais perfeitamente a glória de nosso Deus que está no céu. Desta maneira, a mediação universal de todas as graças de Nossa Senhora é uma mediação não entre o Pai e o homem diretamente, mas entre Jesus Cristo e o homem. E é uma mediação que revela a misericórdia divina muito mais do que poderia parecer diminuir. Porque se você entende, se você se prende ao nome, você é um burro, um animal. Porque o animal ele só ouve, ele não entende o conceito, ele só ouve. Mas se você presta atenção no conceito, na doutrina que está por trás disso, você percebe que Deus quis que assim fosse para que não faltasse graça para nós. Jesus Cristo decidiu que assim fosse para que não faltasse graça para nós. Foi uma decisão de Jesus Cristo baseada na misericórdia. Não porque Deus precisava, Deus, esse era o caminho obrigatório da graça. Não, não era isso. Mas foi o caminho mais conveniente que a misericórdia de Deus achou para a nossa salvação. E assim, pôs Nossa Senhora como a mediadora universal da graça. Mediadora não entre o Pai e o ser humano, mas entre o Jesus Cristo e o homem. E de fato, repito, não é Nossa Senhora a causa física da graça, mas é instrumento na ordem moral de que Jesus Cristo se vale para nos conceder a graça. Porque tendo em conta os méritos condignos e decongruos de Nossa Senhora, nos concede a graça que ela pede para nós. Por isso que pedimos continuamente, ora, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que promessa Jesus Cristo nos concedeu? Sobretudo a salvação. Nossa Senhora pede para nós a salvação. Nossa Senhora luta para que cada um de nós seja salvo. E com o mero pedir de Nossa Senhora é capaz disso. Pois, veja só, nas bodas de Caná, quando Jesus Cristo transforma a água em vinho, é uma transformação da alma do homem. Foi pedido por Nossa Senhora isso. Jesus Cristo não faz um milagre por esporte, ele faz para significar uma realidade superior. E com esse milagre significava a transformação da nossa alma. De algo que era puramente básico, água, para algo real, algo divino, um verdadeiro amor. Porque o vinho, inebriando, nos faz afastar das coisas sensíveis e focar naquilo que é de dentro. E isso foi por pedido de Nossa Senhora. Quando Jesus Cristo, estando na cruz, olhou para o discípulo, ele lhe disse: discípulo, eis aí a tua mãe, e a mãe, eis aí o teu filho. E confiou aos cuidados dele. Confiou a nossa mãe aos cuidados de nós. Enfim, por que isso? Porque Nossa Senhora salvaria de São João, assim como também nos salva.
você vê então que no sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos ter confiado a sua mãe é um ato de misericórdia para que os seus sacrifícios, os efeitos do seu sacrifício sejam melhor aplicados na nossa vida, para que então sejamos salvos. Maria, portanto, é instrumento da providência de Jesus Cristo para nos salvar. Para nos salvar. E, bem, era instrumento não somente de um ou de outro homem, não, é de todos os homens. Todos os homens. Toda a graça que Deus nos dá é tendo em conta a salvação, a nossa salvação. Deus não dá graça por esporte. Não. Tendo em conta a salvação. Se, digamos assim, a transformação da água no vinho, se não designa a glorificação da alma caridosa, designa ao menos a justificação da alma pecadora, pela posse da graça santificante, que nada mais é do que uma vida eterna incipiada, uma vida eterna iniciada. Pela graça santificante, nós merecemos condignamente a salvação. E se foi por pedido de Nossa Senhora que a água se transformou em vinho, também é por pedido de Nossa Senhora que se realiza o primeiro milagre de Jesus Cristo na nossa vida, que é a nossa justificação, que é a nossa salvação. No caso, a posse daquilo formalmente pelo qual nós condignamente merecemos ser salvos. Nossa, são muitas palavras, com constantes explicações. Sim, são muitas explicações constantes e que demoram. Mas nenhum mistério foi para ser fácil de explicar. E assim, especialmente a co-intercessão, a co-redenção, melhor dizendo, no que consiste este mistério? Assim, os santos, nós podemos dizer que eles medeiam, intercedem graças por nós. Mas Nossa Senhora possui, além disso, um modo especial de interceder por nós, sendo corredentora. Antes de iniciar, algumas pessoas acreditam que o termo corredentora ou co-intercessora é equívoco. Pode significar um paralelismo entre Nossa Senhora e Jesus Cristo, ou... Não é isso. Não é isso. Nossa Senhora não é um caminho que podemos trilhar alternativo ao Jesus Cristo, mas é um caminho para Jesus Cristo. Porque Maria não é redentora, é corredentora. Não é intercessora, é co-intercessora. Então, o co, no contexto cristão, significa subordinação à ação principal, que é de Deus. Por isso que São Paulo vai dizer que nós devemos ser cooperadores da graça divina. Porque se a graça é Deus que opera em nós, quando eu coopero com Deus, não é que Deus está aqui, eu estou aqui, a gente está junto na graça. Não é isso. Deus está aqui, eu estou aqui. E nós, digamos assim, Ele opera e eu coopero. Não é que eu opero junto com Deus, assim, paralelamente. Não, mas Ele opera principalmente e eu opero como causa secundária, como instrumento da sua ação. Onde a minha própria cooperação é instrumento da ação divina. Ou seja, a minha cooperação não é causa da graça, é efeito da graça. Do mesmo modo, a corredenção não é causa da nossa redenção. Não é um meio alternativo para nós nos redimirmos. Pelo contrário, pressupõe e é efeito da própria redenção que Jesus Cristo realizou por nós no seu sacrifício no Calvário. Sim, é efeito. Porque assim como a oração dos santos não é causa da graça, mas é efeito da oração que Jesus Cristo, como sacerdote dos santos, oferece no céu ao Pai. Ou seja, quando Jesus Cristo faz sua a oração que os santos, que os fiéis lhe fazem,
A oração desses santos, a oração desses fiéis, não é causa da oração de Jesus Cristo, mas é efeito dela. Porque o que Jesus Cristo faz é pedir ao Pai para que os santos rezem por esta intenção. E esta oração, Jesus Cristo junta a sua e a dá ao Pai. Assim também, no sacrifício, Deus, Jesus Cristo quis que Nossa Senhora sofresse com Ele na cruz. Sofrendo no coração tudo que Jesus Cristo sofreu no corpo. Isso para a santificação de Nossa Senhora. E Nossa Senhora apresentando a Jesus Cristo suas próprias dores. Jesus Cristo une as dores de Nossa Senhora à sua e oferece ao Pai. Ou seja, não é que Nossa Senhora foi independente nesse sacrifício, não é isso. Mas a própria resignação da vontade de Nossa Senhora, vendo o seu filho sendo crucificado, essa resignação é efeito da própria redenção que Jesus Cristo oferecia naquele sacrifício. Onde Jesus Cristo mereceu diante do Pai, para Nossa Senhora, a caridade resignada pela qual ela sofreria tudo aquilo que ela via seu filho passar no seu coração. E que Nossa Senhora retornaria para Jesus Cristo. E Jesus Cristo de volta ao Pai. Porque assim como quando o homem é salvo, não é pelo seu próprio mérito, de modo que Deus, quando coroa na glória os santos, nada mais faz do que coroar seus próprios dons. Também a redenção, a corredenção de Nossa Senhora, nada mais é do que um instrumento, assim, um retorno, quero dizer, um efeito da própria redenção de Jesus Cristo, para todos nós que somos necessitados da graça. Entendido? Então, sim, Nossa Senhora é corredentora, porque apresentou no sacrifício de Jesus Cristo o sacrifício da sua própria vontade, de modo muito mais especial do que qualquer outro santo faria. Até mesmo São João Batista, São João Evangelista, que estava vendo Jesus Cristo sendo crucificado, não sofreu o que Nossa Senhora sofreu como mãe. Porque, poxa, é mãe. É mãe. São João Evangelista tinha fugido quando os soldados romanos foram cercar Jesus Cristo, mas Nossa Senhora sempre soube, desde quando era bem pequena, o que haveria de sofrer, que seu filho, Jesus Cristo, haveria de sofrer. E desde sempre ofereceu isso a Deus. Muito mais do que São João Evangelista, que só lá pelo fim da vida pública de Jesus Cristo foi entender que ele morreria, e foi difícil para ele aceitar isso. Entendeu? Então, a corredenção não é causa, não é paralelo à redenção de Jesus Cristo. O sacrifício de Nossa Senhora é feito do sacrifício de Jesus Cristo, instrumento pelo qual Jesus Cristo viu que seria bom, seria conveniente para transmitir a nós a graça da salvação que ele mereceu no Calvário. Discípulo, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Enfim, de fato, eu não sou a melhor para explicar este tema, assim como não sou o melhor para explicar a Santíssima Trindade, a predestinação e outros dogmas que, só por serem difíceis de explicar, não é por isso que deveriam ser desautorizados de serem expostos. Enfim, sugiro, por favor, que vocês leiam um ótimo livro, Glória de Maria. O pessoal vai dizer, não, que é um livro devocional. Um livro que expõe razões teológicas. Tudo bem? E lá mostra claramente porque Nossa Senhora é corredentora, porque é imaculada. Isso séculos antes do dogma da corredenção, do dogma da assunção ao céu ser dogmatizado. Entende? Então, enfim, lá também fala sobre a cointercessão de Nossa Senhora, onde diz que verdadeiramente, sem medo, devemos dizer que ela corredime o homem, é corredentora. Enfim,
corredentora porque sofreu no seu coração tudo quanto Jesus Cristo sofreu no corpo, com resignação, fé e esperança. Enfim, pessoal. Esse é o vídeo. Eu vou estudar melhor sobre a doutrina da cointercessão, da corredenção, da mediação de todas as graças para poder expô-las para os senhores nos próximos vídeos, tudo bem? Enfim, como quer que seja, sempre nos mantenhamos obedientes e fiéis à Santa Igreja. Tendo em conta a providência divina, que é sempre permitir o mal apenas para um bem maior. E se nós fomos desautorizados de glorificar publicamente nossa mãe com o nome de corredentora e tomarmos ressalvas a ponto de parecer que estamos pisando em ovos ao chamá-la de mediadora de todas as graças, é porque Deus está preparando ou um título muito mais digno do que esses, ou a sua futura dogmatização. E se Deus quiser, será dogmatizado. Enfim, vamos rezar pedindo a dogmatização destes grandes mistérios, ter paciência com aqueles que não entendem e dispor do tempo necessário para explicar minuciosamente e suficientemente estas doutrinas. Tudo bem? Sempre tendo em conta que você não precisa acreditar nisso para você ser católico. Tudo bem? Nós, fervorados por um amor verdadeiro e fiel por nossa mãe, acreditamos isso. E não sem fundamento, não sem base, não sem razão, mas nos baseando nas autoridades dos santos, dos doutores, dos teólogos, ainda que haja muita discussão sobre isso, assim como na época existia muita discussão sobre a Imaculada Conceição, sobre a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Entende? Enfim, peço desculpas se eu não consegui explicar bem. Enfim, Nossa Senhora, cointercessora, corredentora e mediadora de todas as graças, esteja sempre com vocês. Rezem por mim e tenham paciência também comigo, né? São doutrinas difíceis de explicar e que merecem melhor atenção, especialmente da minha parte, eu que sou mais burro que qualquer um outro que pudesse explicar um pouquinho melhor do que isso. Enfim, pessoal, até mais.